Você já notou que no mundo de hoje, quem mais aparece quase nunca é quem realmente manda? Todos correm para mostrar conquistas, provar valor, buscar aprovação. Mas Maquiavel já sabia a verdade. O poder não está nos holofotes. O poder real vive nas sombras. Se ele estivesse vivo hoje, não teria milhões de seguidores. Ele seria invisível, controlando destinos em silêncio. Vivemos em uma era viciada em visibilidade, mas quanto mais você se expõe, mais previsível e vulnerável se torna. Quanto mais se explica, mais perde autoridade. Quanto mais tenta ser amado, mais parece fraco. O mundo aplaude quem aparece, mas obedece quem domina sem ser visto. Quantas vezes você já se defendeu de algo e só saiu mais humilhado? Quantas vezes tentou agradar e foi tratado como descartável? Isso não é azar, é o jogo psicológico que poucos entendem. E quem não entende, vira peça no tabuleiro de quem domina. Agora, imagine o oposto. Em vez de correr atrás, você faz os outros correrem por você. Em vez de gritar, você cala, e o silêncio se torna sua arma. Essa é a lógica sombria de Maquiavel, e é exatamente o que você vai descobrir nas 21 regras de poder psicológico que começam agora. E antes de mergulhar na primeira regra, eu preciso que você faça algo simples, mas poderoso. Se esse tema já mexeu com você até aqui, se em algum momento da sua vida você já se sentiu obrigado a se explicar, humilhado por não ser ouvido ou cansado de buscar aprovação, então curta este vídeo agora. Esse gesto não é só para o algoritmo, é um sinal de que você faz parte de um grupo de pessoas que enxergam além da superfície. E eu quero ouvir de você também. Comente aqui embaixo se já passou por isso. Já se defendeu de algo e só piorou a situação? Já tentou ser bom demais e foi tratado como fraco? Sua história pode ecoar em alguém que está assistindo agora e precisa saber que não está sozinho nesse jogo. E claro, se você ainda não é inscrito, esse é o momento, porque o que vem a seguir não é a motivação passageira, é um manual de estratégias que pode mudar a forma como você lida com poder, respeito e controle. Inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhuma das próximas regras, porque cada uma delas é uma peça de um código que, quando completo, vai te transformar em alguém impossível de ignorar. A primeira regra maquiavélica do poder psicológico é contra-intuitiva, porque vai contra tudo o que você aprendeu desde criança. Permita que te subestimem. O mundo moderno grita para você: mostre seu valor, prove que é capaz, nunca deixe que duvidem de você. Só que é exatamente nessa ânsia de ser reconhecido que mora sua fraqueza. Quando você se mostra cedo demais, quando tenta impor respeito pelo barulho, você vira alvo. Você atrai resistência, desperta inveja, convida ao ataque. Mas quando deixam de te ver como ameaça, você ganha um presente precioso: liberdade para observar, para analisar, para se mover sem que percebam. E quando você finalmente decide agir, já é tarde demais para eles. Imagine uma sala cheia de vozes. Alguns disputam espaço, outros falam alto, todos querem ser notados, e então há alguém que chega em silêncio. Fica no canto, observa, não interrompe. Esse é o que parece menor, mas é também o único que enxerga todos os movimentos, todas as intenções, todas as fraquezas. No instante certo, quando fala, ele não precisa levantar a voz. Uma única frase é suficiente para cortar o ar. O poder está no invisível, porque o invisível não pode ser atacado. É por isso que Maquiavel dizia: o poder mais seguro é o que se esconde até o momento de se revelar. A segunda regra aprofunda essa lógica. O charme é mais perigoso que a verdade. Você pode passar a vida tentando provar que é íntegro, honesto, coerente, mas a realidade é cruel. Ninguém enxerga a sua essência, apenas a sua aparência. E a aparência sempre fala mais alto do que a verdade. Em um mundo obcecado por imagem, o que importa não é o que você é, mas o que eles acreditam que você é. O maquiavélico entende que a percepção é a moeda do poder. Ele não gasta energia defendendo sua reputação. Ele a constrói como um teatro. Sabe sorrir quando precisa, sabe cativar quem o ameaça, sabe se tornar confiável mesmo quando seus planos dizem o contrário. O jogo não é ser bom, é parecer bom. Porque a máscara da virtude abre portas que a virtude real jamais abriria. E aqui chegamos à terceira regra.
Crie ambiguidade de propósito. As pessoas querem clareza. Elas imploram por explicações, lutam para serem entendidas. Só que ser previsível é uma sentença de morte no jogo do poder. Se eles sabem como você pensa, sabem como te atacar. Maquiavel ensinava que a incerteza gera mais fascínio do que a clareza. O verdadeiro mestre não é o que se faz entender, mas o que deixa perguntas no ar. Hoje ele é generoso, amanhã frio. Hoje responde, amanhã silencia. Não porque esteja perdido, mas porque quer deixar os outros perdidos. Essa oscilação não mostra confusão, mostra cálculo. E quando eles não conseguem te decifrar, começam a se fixar em você. Tentam interpretar cada gesto, analisam cada palavra, reconstruem cada silêncio. Sem perceber, tornam-se prisioneiros do mistério que você criou. Talvez você já tenha sentido isso na pele. Conheceu alguém que nunca revelava tudo, e quanto mais você tentava entender, mais preso ficava. A mente humana odeia lacunas, e quando você cria uma, eles gastam energia tentando preenchê-la. Você se torna enigma, e enigmas se tornam obsessão. Essa é a base do domínio psicológico. Não disputar a atenção pelo excesso, mas conquistar pelo vazio. Não ser o mais visível, mas o mais indecifrável. Essas 3 primeiras leis são os alicerces de todo o código maquiavélico. Permita que te vejam pequeno, domine pela ilusão, aprisione pela ambiguidade. São os fundamentos que transformam qualquer pessoa em algo mais perigoso do que um inimigo armado, um fantasma que não pode ser previsto. E se esses princípios já abalam o que você acreditava, prepare-se, porque o que vem a seguir vai desmontar de vez a ideia de que a verdade tem poder. A 4ª regra maquiavélica do poder psicológico é direta. Controle o que eles veem e esconda o que você faz. A sociedade atual vive numa vitrine. Todo mundo posta, todo mundo exibe, todo mundo grita. Olhem para mim, olhem o que conquistei. Só que cada vez que você mostra todos os seus movimentos, você entrega suas armas. Seus rivais começam a prever seus próximos passos, a preparar contra-ataques, a colocar armadilhas no seu caminho. Maquiavel jamais teria permitido isso. Ele ensinava que um líder deve parecer transparente, mas manter os segredos do seu poder trancados. O príncipe mostra uma face pública, mas protege os bastidores como se fosse um tesouro. Ele sorri para a multidão, mas só ele sabe quais fios ele está puxando nas sombras. Não é esconder por medo, é esconder para preservar o domínio. E a 5ª regra é ainda mais ousada. Construa uma máscara e, depois, deixe-a rachar. O mundo inteiro corre atrás da imagem perfeita, o corpo perfeito, a vida perfeita, a reputação sem falhas. Mas perfeição é esquecida. O que realmente prende as pessoas é a imperfeição calculada. Quando você se mostra sempre inabalável, ninguém pensa em você depois. Mas se um dia, apenas um, você deixa escapar uma falha controlada, uma frase afiada, uma vulnerabilidade súbita, uma reação inesperada, isso fica marcado. Eles não lembram do personagem perfeito, lembram do momento em que o personagem quase quebrou. É nesse quase que nasce a obsessão. Talvez você já tenha percebido isso. Uma pessoa que parece sempre calma, de repente se exalta e todos passam semanas comentando aquele único instante. Ou alguém que se mostra impecável revela uma cicatriz e, de repente, ninguém consegue parar de pensar no que há por trás dela. Esse é o poder da máscara maquiavélica. Mostrar 90% de virtude e esconder 10% de sombra. Apenas o suficiente para que todos fiquem presos na dúvida. Porque não é a transparência que conquista corações e mentes. É o jogo entre o que você mostra e o que você não mostra. E se controlar a imagem já te torna perigoso, imagine o que acontece quando você aprende a manipular a própria linguagem, transformando cada palavra em arma, cada silêncio em domínio, cada resposta em armadilha. A 6ª regra maquiavélica é um veneno silencioso. Diga sempre menos do que o necessário. A maioria acredita que falar muito é sinal de inteligência, que explicar cada detalhe é prova de transparência, que justificar-se é mostrar caráter. Mas a verdade é exatamente o contrário. Quem fala demais revela fragilidade, entrega inseguranças, mostra que precisa ser aceito. E o que é dito em excesso perde força.
Maquiavel sabia que as palavras certas, quando raras, se transformam em lâminas, cortam fundo, deixam marcas e ecoam na mente de quem escuta. O silêncio que vem depois é ainda mais poderoso, porque obriga os outros a preencherem o vazio com seus próprios medos e interpretações. Você não disse nada, mas na mente deles, você disse tudo. E aqui surge a 7ª regra: seja imprevisível quando realmente importa. O ser humano tem fome de padrões, precisa saber o que esperar para se sentir seguro. Mas previsibilidade é fraqueza. Se eles sabem como você sempre reage, já aprenderam a te controlar. O maquiavélico não é caótico, não é impulsivo. Ele é calculadamente irregular. Às vezes responde, às vezes silencia, às vezes perdoa, às vezes desaparece, às vezes sorri, outras vezes paralisa com o olhar. Essa dança cria incerteza, e a incerteza gera respeito, porque ninguém pode se preparar contra o que não entende. Você já sentiu alguém te tratar de um jeito diferente só porque nunca sabia se você ia rir, ignorar ou confrontar? Essa dúvida gera um peso invisível. Eles começam a se perguntar: e se hoje ele reagir de outra forma? E se dessa vez não for silêncio, mas fogo? O medo não nasce apenas da força, mas da possibilidade do imprevisível. É aqui que o enigma começa a ganhar corpo. Você não é só mais uma pessoa, é um código indecifrável. Eles podem até tentar prever, mas sempre erram. E cada erro os torna mais vulneráveis, mais ansiosos, mais controlados. Mas se a ambiguidade já os deixa perdidos, imagine quando você não apenas confunde suas percepções, mas controla diretamente a imagem que eles têm de você. A 8ª regra maquiavélica é um lembrete brutal. Controle o que eles veem, esconda o que você faz. No mundo atual, todos parecem viver em exposição constante. Mostram planos, compartilham conquistas, exibem cada passo como se estivessem prestando contas a um tribunal invisível. Só que cada vez que você revela seus movimentos, você entrega munição para que alguém os destrua. Quando eles sabem exatamente como você age, começam a prever, a traçar contra-estratégias, a sabotar seu caminho. Maquiavel jamais permitiria isso. Ele sorriria em público, mas planejava em silêncio. Ele aparecia como aberto e confiável, mas guardava os verdadeiros fios do poder nas sombras. Não é sobre esconder tudo, mas sobre escolher o que exibir e o que deve permanecer inacessível. Porque uma aparência transparente é a camuflagem perfeita para a mente mais impenetrável. E a 9ª regra é a expansão desse jogo. Guarde seus sistemas em segredo. Hoje em dia todos querem ensinar como fazem, detalhar suas fórmulas, abrir os bastidores. Mas o que acontece quando revelam os métodos? Outros copiam, superam, criam atalhos para vencê-los. O Maquiavel jamais abriria suas engrenagens. Ele deixaria que acreditassem que sua vitória foi sorte, destino ou até mesmo um mistério. Porque enquanto tentam decifrar como você chegou até lá, você já está planejando o próximo movimento. Talvez você já tenha sentido isso. Você se dedicou a um projeto, compartilhou cada detalhe e, de repente, alguém colheu os frutos no seu lugar. Ou contou seus sonhos e outros realizou antes de você. Isso não é coincidência, é vulnerabilidade. A vitória mais segura é aquela que surge de repente, sem aviso, sem explicação, como se tivesse brotado do nada. É nesse impacto inesperado que se constrói a autoridade. E quando você entende que não precisa mostrar o caminho, apenas o resultado, descobre uma força nova, a de se tornar imprevisível e inacessível. Só que existe um jogo ainda mais fascinante, mais perigoso e viciante: o da máscara. Não apenas controlar o que os outros veem, mas construir uma versão de si mesmo tão convincente que, quando ela se quebra de propósito, ninguém mais consegue te esquecer. A 10ª regra maquiavélica é clara: construa uma máscara. O mundo não respeita a sua essência, respeita a versão que você projeta. Crie uma persona firme, disciplinada,
calma, inteligente. Essa é a sua armadura. Não importa se por dentro você duvida, hesita ou teme. O que as pessoas veem é o que guia suas reações. A máscara não é mentira, é estratégia. É o escudo que protege sua vulnerabilidade real, enquanto o mundo se perde no personagem que você escolheu mostrar. Mas a 11ª regra transforma essa máscara em arma. Deixe-a rachar de propósito. A perfeição é esquecida. O que marca é a falha calculada. O general imbatível que, em um único momento, deixa escapar uma emoção, torna-se inesquecível. O líder frio que, uma vez revela uma ferida, cria fascínio. Você não entrega tudo, apenas deixa escapar uma fresta controlada. Esse contraste hipnotiza, porque mostra que, por trás da superfície, existe algo mais profundo, mais sombrio, mais humano. E quando os outros percebem isso, eles não conseguem parar de pensar em você. E a 12ª regra é o refinamento final. Transforme falhas em fascínio. Erros reais podem ser fraqueza, mas falhas estrategicamente mostradas viram magnetismo. Um deslize aparente pode ser interpretado como autenticidade. Uma imperfeição controlada gera conexão. Maquiavel sabia que as pessoas não se lembram do perfeito, mas ficam obcecadas pelo que não conseguem decifrar totalmente. Você dá 90% da sua imagem, mas deixa 10% em aberto. Essa parte escondida os prende, porque a mente humana não suporta lacunas. Já aconteceu com você de ficar pensando em alguém que revelou só um detalhe da sua vida? Um segredo pela metade. Uma resposta incompleta. Quanto mais você tentava entender, mais preso ficava. Esse é o efeito da falha maquiavélica. Não é fraqueza, é estratégia. Você cria um enigma, e enigmas se tornam vícios. Mas, se até aqui falamos sobre imagem e percepção, o próximo passo é ainda mais poderoso. Aprender a manipular não apenas o que os outros veem, mas também como eles agem e o que revelam, sem perceber que estão sendo conduzidos. A 13ª regra é cruel porque revela algo que muitos se recusam a admitir. Reflita as inseguranças deles de volta. Você não precisa atacar alguém diretamente. Basta tocar suavemente naquilo que já o atormenta por dentro. Diga a um homem inseguro sobre sua inteligência que ele é corajoso, mesmo sem ser o mais brilhante. Diga a alguém ansioso que é incrível como você consegue lidar com tanta pressão, mesmo quando parece frágil. Essas frases não são insultos, são espelhos. E cada vez que eles concordam com você, aceitam sua leitura da realidade. Aos poucos, passam a enxergar a si mesmos pelo reflexo que você criou. E quando isso acontece, você se torna a voz dentro da cabeça deles. A 14ª regra reforça essa manipulação. Nunca segure a faca. Em qualquer ataque, qualquer corte, qualquer traição necessária, deixe que outro faça o trabalho sujo. Maquiavel sabia que um príncipe não pode ser visto como o executor. Ele deve ser a alternativa limpa, o menos pior após o caos. Então, em vez de atacar diretamente, ele alimentava suspeitas, soprava ideias, criava o ambiente e deixava que os outros puxassem o gatilho. Resultado? Ele permanecia intocável, enquanto a sua influência moldava os desfechos. E a 15ª regra é uma obra-prima de sutileza. Diga nada, e eles revelarão tudo. Em um mundo de excesso de palavras, o silêncio é tortura. Quando você se cala diante de uma acusação, diante de uma provocação, diante de uma pergunta direta, o desconforto cresce. E esse desconforto obriga o outro a preencher o vazio, falando mais do que deveria. Eles se explicam, se contradizem, expõem segredos. Você não precisou interrogar, apenas observou enquanto eles se entregavam. Por fim, a 16ª regra transforma até a bondade em arma.
Arme favores como correntes psicológicas. A maioria ajuda esperando ser amado. O maquiavélico ajuda para criar dívidas. Cada favor é uma corrente invisível que pesa com o tempo. Você não cobra diretamente. Você apenas existe. E a pessoa sente a necessidade de se equilibrar, de retribuir, de te servir. E se esquecer, um lembrete sutil é suficiente para reacender a culpa. É assim que a generosidade vira grilhão, e o grilhão vira submissão. Essas armas sociais transformam relações em terreno de controle invisível. Mas o jogo ainda não terminou. Porque existe uma arma mais implacável que qualquer palavra, mais devastadora que qualquer manipulação direta: o tempo. A 17ª regra maquiavélica é uma das mais desconcertantes. Faça sua presença ser sentida até na ausência. O poder verdadeiro não depende do corpo estar na sala, mas da memória que você deixa quando sai dela. O maquiavélico fala pouco, mas cada palavra é gravada. Age em silêncio, mas cada gesto é calculado. E quando some, a sombra continua presente. As pessoas repensam suas escolhas, porque lembram de como você reagiria. Questionam suas decisões, porque ainda ouvem sua voz em suas cabeças. Mesmo distante, você continua comandando. Você não precisa estar lá para que eles sintam sua autoridade. A 18ª regra vai ainda mais fundo. Nunca ameace. Deixe o medo fazer o trabalho. Quando você ameaça, você avisa. E quando você avisa, o outro se prepara. O verdadeiro poder não precisa se anunciar. O silêncio, a dúvida, a imaginação, esses são os verdadeiros carrascos. Quando você se cala diante de uma acusação, diante de uma provocação, diante de uma pergunta direta, o desconforto cresce. E esse desconforto obriga o outro a preencher o vazio, falando mais do que deveria. Eles se explicam, se contradizem, expõem segredos. Você não precisou interrogar, apenas observou enquanto eles se entregavam. Por fim, a 19ª regra transforma até a bondade em arma. Arme favores como correntes psicológicas. A maioria ajuda esperando ser amado. O maquiavélico ajuda para criar dívidas. Cada favor é uma corrente invisível que pesa com o tempo. Você não cobra diretamente, você apenas existe. E a pessoa sente a necessidade de se equilibrar, de retribuir, de te servir. E se esquecer, um lembrete sutil é suficiente para reacender a culpa. É assim que a generosidade vira grilhão, e o grilhão vira submissão. Talvez você já tenha sentido esse poder. Quando alguém para de reagir imediatamente, você começa a imaginar 1000 cenários na sua cabeça, e o peso da dúvida se torna pior que qualquer confronto direto. Este é o jogo do tempo, o jogo da ausência. O jogo em que até um nada é usado como arma. Mas mesmo o tempo tem um limite. E quando você aprende a usá-lo, descobre que existe um nível ainda mais alto. Não apenas manipular indivíduos, não apenas dominar grupos, mas se transformar em algo que nunca pode ser removido. A 20ª regra maquiavélica é a transição entre o poder passageiro e o poder eterno. Torne-se um sistema, não apenas uma pessoa. A maioria passa a vida inteira tentando ser lembrada pelo nome. Querem status, querem fama, querem que falem deles. Só que a fama é como fumaça. Brilha, chama atenção, mas se desfaz no ar. Maquiavel sabia que o verdadeiro domínio não está em ser admirado como indivíduo, mas em se tornar indispensável como estrutura. Ele queria que, mesmo que alguém o odiasse, fosse impossível removê-lo sem destruir tudo ao redor. Porque o sistema não depende de quem o criou, ele se torna maior, se infiltra, se repete, se replica. Pense nisso. Você conhece pessoas que já não estão presentes, mas cuja forma de pensar ainda guia reuniões, decisões, até comportamentos de quem ficou. É como se a sombra delas continuasse na sala mesmo com a cadeira vazia. Este é o poder de se tornar sistema. Não é sobre conquistar seguidores, é sobre plantar raízes invisíveis. É quando o seu jeito de agir se imprime nas mentes dos outros, a ponto de mesmo que queiram te ignorar, eles não conseguem. Eles repetem seu padrão, seguem sua lógica, obedecem ao seu ritmo sem perceber. E então chegamos à 21ª regra, a mais obscura, a mais perigosa, a mais definitiva. Faça com que tenham medo de pronunciar o seu nome. O ápice do poder não é ser amado, nem mesmo ser odiado.
O ápice do poder é se tornar uma presença que nunca pode ser apagada. É quando o simples ato de mencionar você provoca silêncio. Quando em uma sala cheia alguém diz, "Você sabe de quem eu estou falando", e todos entendem imediatamente, mas ninguém ousa repetir o nome. É aí que você deixou de ser humano e se transformou em lenda. Essa é a vitória final de um maquiavélico. Ele não precisa estar no palco, não precisa se justificar, não precisa responder a críticas. Ele paira como uma sombra. Não se trata de influência momentânea, mas de uma herança mental. O mundo se adapta a ele mesmo na sua ausência, até porque o verdadeiro respeito pode se desgastar, mas o medo se perpetua. Talvez você já tenha visto isso, pessoas que ninguém ousa desafiar mesmo depois que se afastaram. Líderes, chefes, até figuras históricas. Eles não estão mais presentes, mas seus nomes ainda moldam comportamentos. É isso que significa ser invisível e eterno. Você não é mais uma pessoa comum, você é um fantasma de poder. E agora que você percorreu comigo as 21 regras maquiavélicas do poder psicológico, você já percebeu. Cada uma delas não é apenas uma técnica isolada, mas parte de um código. Um código que transforma silêncio em arma, ausência em presença, falha em fascínio e, no final, transforma você em um sistema que não pode ser removido. Mas eu quero que você faça parte desse legado. Se essa jornada fez sentido para você, se alguma dessas regras tocou algo que você já viveu, comente aqui uma palavra: legado. Porque é isso que você está construindo, passo a passo. E se você ainda não é inscrito, este é o momento. Ative o sininho, porque no próximo vídeo eu vou te mostrar como transformar cada insulto, cada ataque e cada crítica em uma arma que não apenas não te destrói, mas que multiplica o seu poder. Você vai aprender a inverter o jogo de tal forma que os seus inimigos se tornem os seus maiores divulgadores. O poder não está em aparecer. O poder está em moldar o mundo no silêncio. E agora, você já conhece as regras. A escolha é sua. Ser apenas mais uma peça? Ou se tornar o jogador invisível, que ninguém ousa nomear?